Olá, tudo bem com você? Neste vídeo quero fazer um pequeno comentário, um breve comentário a respeito de uma notícia que foi veiculada aqui no site Portal de Prefeitura, que tem como título Bíblia, ativistas reescrevem livro de Gênesis em linguagem amigável aos animais. Confira as alterações. E o subtítulo diz assim: segundo o grupo, o objetivo do material é alcançar a geração Z com uma história da criação livre de crueldade. Eu quero compartilhar com você aqui a minha tela, porque eu postei isso em meu blog outraleitura.com.br e creio que fica até mais interessante se nós lermos aqui juntos o que foi publicado e o que fizeram com essa Bíblia, digamos, politicamente correta. Diz assim o texto: o grupo polêmico, eu coloquei aqui um link, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link para que você possa acessar essa postagem aqui e conferir cada hiperlink que eu coloquei aqui ao longo do texto, ok? Tem aqui a fonte original da publicação e na minha nota também tem vários links aqui que você pode depois conferir. A começar por este aqui, porque esse grupo aqui, PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, já existe há um bom tempo, é um grupo bastante polêmico, se vale de alguns meios aí bastante discutíveis para promover o bem-estar dos animais, enfim, o grupo PETA. Mundialmente famoso pela defesa da causa animal, resolveu reescrever o livro de Gênesis para tornar a Bíblia, aspas, mais amigável aos animais. Usando a inteligência artificial do chat GPT, o PETA fez algumas alterações no texto bíblico, entre elas se referir aos animais como seres, no lugar de bestas e criaturas, como se bestas não fosse sinônimo de animal, né? E criaturas como se criatura fosse um termo negativo, ou ruim, né, para os animais. Outra mudança foi retirar a parte em que as roupas são feitas com peles de animais, trocando-as por fibras vegetais como cânhamo e bambu. Parece uma atitude aqui semelhante à de Caim, né, que em lugar de oferecer o cordeiro, ofereceu frutos da terra, né, legumes e frutas ali a Deus, achando que isso seria equivalente a oferecer um cordeiro. Depois eu comento esse detalhe aqui também. Ninguém com senso de moda ou moral usa peles de animais no século XXI, diz a nota do grupo sobre as mudanças na vestimenta dos personagens do primeiro livro bíblico. Aqui um tremendo anacronismo, né? Eu também entendo que, se pudermos evitar o uso de peles de animais, isso é algo bom para se fazer realmente, né? Mas apelar para o texto bíblico e trazer para comparar isso com pessoas que, por exemplo, usam casacos de pele, que envolvem a morte de muitos animais, tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O projeto ganhou o título de The Book, PETA's Version of the Creation Story, o livro, versão da PETA da história da criação em tradução livre. E o objetivo do material é alcançar a geração G com uma história da criação livre de crueldade. Com esse livro, os ativistas visam promover uma mudança de imagem para deixar as escrituras mais modernas e para fazer a defesa dos animais e do veganismo. Aspas. Nada na Bíblia, na Torá ou no Alcorão justifica as indústrias da carne, ovos, laticínios ou pesca de hoje, que profanam o meio ambiente, destroem espécies inteiras de vida selvagem, poluem cursos d'água e infligem tormento e morte a bilhões de animais todos os anos. Qualquer pessoa de fé que busca honrar a Deus e todas as suas criações pode salvar quase 200 animais a cada ano apenas se tornando vegano, diz o texto no site oficial do PETA. 2 trechos do livro foram compartilhados no blog da entidade. Um deles reescreveu a obra da criação da seguinte forma, abre aspas, e finalmente, no 7º dia, Deus fez uma pausa. Ele olhou para o mundo que havia criado, onde animais e humanos viviam lado a lado em paz e harmonia, livres da exploração e dano, e ele sabia que era bom. Este, pensou ele, é o mundo em que quero que meus filhos vivam, um mundo onde a compaixão e a bondade reinam supremas e todos os seres são tratados com respeito e a dignidade que merecem. Como se precisasse reescrever esse trecho aqui da Bíblia para mostrar que realmente esse era o plano de Deus antes do pecado. Então veja, eu escrevi o seguinte aqui na nota, uma nota, né, logo abaixo desse post, dizendo assim:
Qual o problema de chamar os animais de criaturas se eles foram de fato criados por Deus? Isso, na verdade, os dignifica. E, claro, porque não são fruto de uma evolução casual, de seleção natural, é, de mutações aleatórias filtradas por seleção natural, como ensina o darwinismo. Na verdade, quando a Bíblia chama os seres de criatura, e quando nós também os chamamos assim, nós, inclusive, seres humanos, como criaturas de Deus, nós estamos reconhecendo que fomos criados de maneira nobre, intencional, amorosa por Deus. É o contrário do que eles afirmam aqui, né, nessa tentativa de atualização da Bíblia. E considerar errado o fato de Deus ter coberto Adão e Eva com peles de cordeiro é desconsiderar o profundo significado profético e soteriológico da salvação desse ato, um ato redentivo, salvador. Jesus é o Cordeiro de Deus, como está lá em João, capítulo 1, verso 29, que veio tirar o pecado do mundo e cobrir nossa indignidade com seus méritos. Se em lugar de vegano o pessoal da PETA fosse criacionista bíblico, tudo estaria resolvido. Afinal, o relato da criação, exatamente como está na Bíblia, lá em Gênesis 1, 29, deixa claro que a dieta originalmente prescrita por Deus à humanidade foi a vegetal. Afinal, não havia morte de animais antes do pecado. O veganismo é uma filosofia que, em muitos sentidos, se afasta da cosmovisão bíblica. E eu já gravei vídeos aqui no meu canal, inclusive, sobre o veganismo. Você pode colocar no buscador aí do canal, veganismo, a palavra veganismo, você vai encontrar vídeos sobre isso. Ou então, vegano, você vai encontrar esses vídeos. Virou moda querer reescrever ou atualizar a Bíblia. Como palavra de Deus, ela é infalível e imutável. É muita pretensão humana querer alterar aquilo que o Espírito Santo revelou aos seus profetas. Além do pessoal da PETA, feministas, e aqui tem um link para isso, né? É uma Bíblia feminista que lançaram aí algum tempo atrás, e ativistas LGBT, também tem aqui a Bíblia gay, né, como foi conhecida, o link que mostra isso. Eles, feministas e ativistas LGBT, produziram Bíblias, entre aspas, Bíblias aí com B minúsculo, Bíblias próprias, extraindo do texto sagrado tudo o que eles consideram como machista ou homofóbico. Ironicamente, a PETA já foi acusada de machista. Olha que interessante, está aqui o link também. Mais fácil que ajustar a vida à revelação de Deus é editar o texto sagrado para se ajustar às minhas opiniões e às minhas práticas, muitas dessas pecaminosas. Toda a palavra de Deus, aqui eu vou citar 3 textos bíblicos que mostram que não se deve, não deveria haver esse atrevimento humano de alterar o texto sagrado, mexer com ele. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versos 5 e 6. Outra aqui de Apocalipse 22, 18 a 19, se referindo especificamente ao livro do Apocalipse, mas com certeza podemos expandir aí o conceito para toda a Bíblia. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta ou do fruto da árvore da vida. E também a sua parte na cidade santa. E o último aqui, 1 Coríntios 4, 6, diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. E aqui você pode conferir também 1 Coríntios 3, 11, Gálatas 1, 8 e 9, 2 João 1, 9, que são textos também que falam de que a Bíblia não pode ser adulterada, alterada, nada se deve acrescentar ou retirar ao texto sagrado. Deixei aqui também um vídeo para você depois conferir, se não assistiu ainda, a Bíblia sob ataque, porque de fato, em nosso tempo, vemos aí ataques de todos os lados ao texto sagrado, a palavra de Deus. O inimigo de Deus sabe que a Bíblia é a verdade que liberta, que a Bíblia apresenta o plano da salvação e desmascara seus intentos satânicos, suas estratégias. Por isso o diabo tem tentado destruir a Bíblia ao longo dos séculos
com fogueiras, com perseguições, e como não conseguiu fazer isso dessa forma, ele tem tentado hoje, então, colocar na mente das pessoas ideias relativistas, ideias de revisionismo, como se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, apenas contivesse a palavra de Deus, conceitos sutis, mas que, na verdade, vão contra aquilo que nós, como cristãos adventistas, cremos. Basta você conferir, por exemplo, o livro Nisto Cremos, a crença fundamental número 1, ali é dito que nós cremos, como adventistas, que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra inspirada de Deus, infalível, nossa regra de fé e prática. E o inimigo tenta fazer com que as pessoas pensem que a Bíblia precisaria, então, de uma atualização, de uma revisão, ou até de uma edição, para tirar dela aqueles textos que hoje são parecem inconvenientes ou parecem não mais refletir o pensamento das pessoas nos tempos modernos. Na verdade, repito, geralmente querem tirar os textos que condenam suas práticas pecaminosas, sua conduta imprópria, em desarmonia com a vontade de Deus. Se eu encontro na Bíblia alguma coisa que me condena, eu vou pedir perdão a Deus e pedir poder a Deus para que, por meio do Espírito Santo, eu possa viver em conformidade com a vontade revelada de Deus, e não o contrário. A Bíblia segue sendo e sempre será a palavra inspirada de Deus. Nós cremos naquilo que Jesus disse, né, quando falou lá aos discípulos de Emaús, usando toda a Escritura. Nós cremos naquilo que Paulo diz a respeito da Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada, toda, de capa a capa, e é útil para uma série de coisas que Paulo elenca ali naquele texto a Timóteo. Então, realmente é estranho ver esses grupos querendo usar a Bíblia, porque, na verdade, quando fazem isso, estão reconhecendo que a Bíblia é um livro importante, que é um livro base da cultura, especialmente ocidental, cristã. Então, eles não conseguem criar algo do nada para servir de guia para eles. Eles têm que usar a Bíblia, têm que distorcer a Bíblia. Ela tem que ser sempre o fundamento de alguma forma, mas alterando-a para que ela possa ser mais palatável, mais interessante. Repito, se esse pessoal aí da PETA fosse criacionista bíblico, não precisariam alterar a Bíblia. Bastaria compreender a sua mensagem e perceber que a Bíblia valoriza todas as criaturas de Deus. A Bíblia mostra que Deus criou os seres vivos, seres humanos e animais, para viver em harmonia lá no paraíso. E mostra também que um dia, depois que Cristo voltar, Deus vai recriar este planeta para voltar a ser um ambiente harmônico. Tanto é que é dito lá em Isaías, por exemplo, que o leão vai comer junto com o cordeiro, o lobo vai pastar com o cordeiro, as serpentes não farão mal nenhum às pessoas, às crianças. Por quê? Porque o estado de harmonia que Deus havia planejado voltará a ser uma realidade no mundo pós-pecado, no mundo recriado. Essa é a verdade bíblica, essa é a realidade bíblica que, infelizmente, é pouco conhecida porque não estudada por essas pessoas que só querem se aproveitar da Bíblia naquilo que interessa, naquilo que é conveniente. Deus nos ajude a levar a sério a palavra de Deus, a pregar a mensagem correta da palavra de Deus e não embarcar nesses modismos aí que não levam a nada. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.